Pessoal, para a maioria das pessoas que tem perdido a sua fé, que tem perdido a sua confiança na sua caminhada com Deus, nos seus projetos espiritual, o que faltou nessas pessoas nada mais foi do que a falta de confiança. A falta de confiança em Deus, a falta de confiança na palavra, porque quando a pessoa ela para de ter confiança na palavra de Deus, a primeira coisa que entra é a dúvida. Aí a pessoa começa: eu orei, não deu certo. Eu fiz a oração pela minha casa, pela minha família, nada aconteceu. Eu estava com um problema de enfermidade, fui na igreja, fiz a oração, o mal não foi embora. Isso é o que atrapalha a vida das pessoas. Aí a pessoa não consegue ser liberta de uma doença, não consegue ser liberta de uma enfermidade, não consegue ver uma maldição que tem andado na família ser quebrada. Por quê, pessoal? Porque a dúvida está implantada ali. A pessoa ela desconfia do poder do evangelho, porque ela começou a ouvir falar que a Bíblia é uma invenção de homem. A pessoa começa a duvidar da palavra de Deus, simplesmente porque ela ouviu alguém dizer: a Bíblia foi invenção de homem, para tirar vantagem dos outros. Aí a pessoa perde a fé e simplesmente continua carregando as mazelas e os flagelos que a vida oferece. A pessoa que começa a duvidar da palavra de Deus, ela simplesmente vai carregar flagelos na sua vida que ela poderia resolver pela fé, mas a dúvida dela afastou ela dos caminhos do Senhor. Isso tem acontecido com muitas famílias que perderam sua fé, se afastaram da presença de Deus, que abandonaram sua comunhão com Deus. Por quê, pessoal? Porque simplesmente começaram a duvidar da palavra de Deus. Aí nós vemos o exemplo de homens como Davi, pessoal, que a confiança dele levou ele a uma vida digna. Davi sabia que Deus era com ele quando tudo estava dando errado, quando ele estava passando por um tremendo lamaçal, quando ele estava passando por problema, quando as dificuldades batiam na porta de Davi, Davi acreditava da mesma maneira que Deus era com ele. Quando Davi estava fugindo de Saul, até mesmo para ele não matar Saul, porque ele temia matar Saul, por Saul ser um ungido de Deus. Davi sabia que Deus era com ele, mesmo ele se escondendo nas cavernas, para não matar o rei Saul. Tu está vendo aonde está o projeto de vida de uma pessoa? Na confiança, na perseverança que ela tem na palavra de Deus. Salmos capítulo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Você está vendo o que transforma a vida de uma pessoa? A confiança que ela tem na palavra de Deus. Você deseja ser liberto de uma enfermidade, liberto de um mal que tenha atormentado tua casa, tua família, de repente a tua vida, um mal que tenha tentado contra a tua saúde, contra o teu casamento. Você quer ver esse mal ir embora? Em primeiro lugar, você tem que confiar na palavra de Deus como ela é, o poder de Deus. A palavra de Deus nada mais é do que o poder de Deus na terra. Quem tem confiança na palavra de Deus, tem confiança no poder transformador de uma vida, que vai mudar a história da pessoa. É só a gente parar para pensar. Deus dizendo: haja terra e houve terra, haja luz e houve luz, haja firmamento e tudo se firmou, haja luzeiro nos céus e tudo aconteceu. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Transforma um bolo de barro no homem, e o homem se levanta. Como nós podemos duvidar, pessoal, de tamanho poder, de tamanha grandeza, que uma palavra desse Deus tudo se firma. Se a palavra de Deus firmou todo o universo, se Deus pela sua palavra firma todo o universo, todos os planetas se firmaram. Olha o tamanho da minha vida, da minha história, o tamanho da tua história. Como um Deus que firmou tudo que está no espaço, tudo no seu devido lugar, Ele não vai estruturar a minha e a tua vida.
Ele não vai nos dar vitória, nós vamos ficar com medo, ficar duvidando de que um Deus desse não pode nos libertar de um problema que enfrentamos. Muitas das vezes problemas simples, que é só uma decisão nossa para mudar ele. Tu já parou para pensar? Nós, muitas das vezes, temos dúvida de coisas que só uma decisão nossa já pode mudar aquela história. É só você dizer: a partir de hoje chega, eu não quero mais isso na minha vida. E se você não for mais em busca daquilo, aquilo não tem mais poder sobre você. Tem algo na tua vida que você precisa se libertar ainda em 2023, para o ano de 2024 você ser uma pessoa livre? É só você agora, acreditando nessa palavra, tomar uma decisão e dizer: Senhor, a partir de hoje, esse mal não faz mais parte da minha vida, porque eu não vou mais em busca dele. Se você tomar essa decisão, a partir de hoje, nada mais vai poder tocar na tua vida, nada mais vai poder destruir os teus projetos, os teus sonhos. Por quê, pessoal? Porque você agora, confiando na palavra de Deus, você está determinando que em nome de Jesus, você é liberto desse mal que atormenta a tua vida. Você se tornou livre de um mal que você muitas das vezes achava que você não ia conseguir. Mas não é que você não consegue, não é que você não ia conseguir. O problema está em nós querermos abandonar aquilo. São muitas as pessoas que não se libertaram do vício, não é porque Deus não deu força a ela não, é porque ela não quis deixar. São muitas pessoas que não se libertam dos falsos amigos, não é porque Deus não quer libertar ela do falso amigo, ou não deu a sabedoria para ela se libertar, ou nunca alertou ela para aquele perigo. Não, é porque ela não quis se libertar. São muitos os homens que carregam na vida algo que simplesmente a pessoa não se libertou ainda porque ela não quis se libertar. Não é porque Deus não possa operar milagre. Está vendo como Davi tinha confiança na palavra do seu Deus? Eu clamei ao Senhor por socorro e Ele me ouviu e me firmou os passos, me colocou os pés sobre uma rocha. Quem pode ser derrotado permanecendo diante desse Deus, pessoal? Quem pode deixar de ver a glória de Deus confiando nesse Deus como Ele é, confiando nessa palavra como ela determina? Aquele que confiar da maneira que Davi confiou, não há demônio que resista à tua vida, não vai haver enfermidade que possa destruir tua vida. Sabe por quê? Porque aqueles que confiam em Deus vão ver a glória de Deus. Deus manda o profeta Isaías ir e dizer a Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. De repente o profeta vai e fala as mesmas palavras para Ezequias. Ezequias vira o rosto para a parede, ora ao Senhor, chora muitíssimo, implora, suplica e diz: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Deus vai até Isaías e diz: Isaías, volta até Ezequias e diz para Ezequias que eu ouvi a oração de Ezequias e acrescentarei 15 anos sobre a vida dele. Tu está parando para entender o Deus que nós servimos, pessoal? O Deus que muda o seu plano quando Ele encontra um coração sincero. O Deus que é capaz de mudar de ideia, de plano, quando Ele encontra alguém com um coração sincero e que em oração faz um pedido a Ele, crendo na palavra dEle, Ele muda a história dessa pessoa. Deus já tinha determinado que Ezequias ia morrer e não ia viver. Ezequias levanta um clamor ao seu Deus e chora na presença dele, e Deus volta atrás no seu plano e acrescenta 15 anos a Ezequias. Tu está vendo como esse Deus opera na vida daqueles que fizerem uma oração sincera diante dele, aqueles que aplicarem o seu coração diante dessa palavra, aqueles que mantiverem a sua fé, a sua perseverança e aplicar o seu coração diante desse Deus. Todo homem, toda mulher que tem coragem de tomar decisões confiando na palavra de Deus,
pode ter certeza que os teus planos não serão frustrados. Assim Davi, ele pensou, assim Davi confiou na palavra desse Deus, e os planos de Davi não foram frustrados. Por quê, pessoal? Porque ele tinha confiança no seu Deus. Os planos de Ezequias, do rei Ezequias, não foram frustrados, porque o rei Ezequias confiava no seu Deus. E Deus acrescenta na vida de Ezequias 15 anos. Deus, Ele está esperando as nossas decisões, nós tomarmos decisões para mudar a nossa história, e Ele vai entrar com providência e vai fazer aquilo que só Ele pode e sabe fazer. Tudo isto que eu estou falando é possível aos que creem pela fé, é possível àquele que confia nesse Deus e não desiste, não tem medo, aquele que tem confiança nessa palavra, a ponto de tudo que vier para tentar te impedir de viver essa fé, você vai dizer: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Você vai fazer o que o apóstolo Paulo fez. Paulo disse que mesmo que um anjo descesse dos céus pregando um evangelho que viesse e que fosse além do evangelho, que é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, que esse evangelho fosse maldito, não tivesse fundamento. Quando um homem, quando uma mulher constrói uma vida com Cristo e em Cristo, como Paulo construiu, qualquer ensinamento que venha fugir os princípios da sua vida com Deus, a pessoa não dá crédito, porque ela considera maldito e heresia aquele ensinamento. É essa maneira de ver o evangelho que transforma vidas, pessoal. Chega alguém um dia batendo na tua porta e pregando um evangelho que vai além do que você aprendeu, considere maldito, considere um evangelho sem sentido. Paulo falou anátema, maldito, não tem sentido, coisa sem fundamento. Toda pessoa que constrói uma vida com Cristo e em Cristo, ela tem base nas Escrituras de tal maneira que tudo que alguém falar com ela que não estiver fundamento nas Escrituras, ela manda embora, diz: olha, isso aqui eu não quero para mim, isso não serve para a minha vida. Por isso, igreja, tantas pessoas duvidam do evangelho, porque as pessoas, elas têm medo de ter essa confiança na palavra de Deus, elas têm medo de acreditar na palavra de Deus como ela é. Ah, pastor, mas eu estou acreditando e estou passando por uma luta. E se você desacreditar, você vai se tornar um vencedor? Ou a luta vai continuar? Então é a hora de nós parar para entender. Meu Deus, a minha confiança na tua palavra vai me transformar em homens como Davi. Meu Deus, a minha confiança na tua palavra vai me fazer vencedor, como Ezequias venceu, e o Senhor acrescentou na vida dele 15 anos. O Senhor, meu Deus, entrou numa história que o Senhor já tinha determinado que não tinha mais jeito, e o Senhor vai e muda a história do rei Ezequias. Mas por que, pessoal, Deus mudou a história do rei Ezequias? Porque Ezequias confiava na palavra de Deus, ele acreditava no Deus que ele fazia oração a ele acreditava no Deus que ele todo dia curvava o joelho e dizia: Senhor, tu és o Deus da minha vida, tu és o Deus que transforma, o Deus que tem vida para oferecer. Tu está vendo o que muda a vida das pessoas? Toda pessoa que tem base nas Escrituras e não tem medo de confiar 100% na palavra de Deus. E olha, pessoal, eu não estou falando de confiar hoje e duvidar amanhã não, tá? Eu não estou falando de você acreditar no evangelho hoje e desacreditar amanhã quando vier uma luta, não. Homens como Davi acreditaram no meio do deserto, por trás das malhadas, dentro do palácio, e acreditaram quando estava sendo perseguido por filho, por alguém próximo, por um outro reino, a confiança deles permanecia. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que duvida do evangelho quando uma luta se levanta.
Quando uma perseguição se levanta, a maioria dos cristãos não querem, claro que ninguém quer ser perseguido, mas a maioria dos cristãos não querem entender que a perseguição faz parte do cristianismo. Não esqueça que o Mestre, aquele que é o meu e o teu Senhor e Salvador, foi perseguido, foi humilhado, foi rejeitado, e ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. É esse tipo de pensamento que um cristão tem que ter. Meu Deus, eu sei, Senhor, que eu não aceito a perseguição, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito esse mal que tem atentado contra a minha casa, contra a minha família, Senhor, mas, meu Deus, eis-me aqui, que se cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. E não tenha medo de fazer uma oração no determinado momento, como Ezequias fez. O rei Ezequias viu a glória de Deus, porque ele teve coragem de, no momento que o profeta vai lá e diz para ele: olha, bota a tua casa em ordem, que tu vai morrer e não vai viver. Ele não aceitou a situação. Ah, pastor, aonde está essa mensagem? Isaías 38. Isaías capítulo 38 fala do rei Ezequias, e no momento que ele fez a sua oração e clamou ao seu Deus e viu a resposta de Deus na sua vida. Então é a hora de nós acreditarmos, de nós termos mais confiança na palavra desse Deus, pessoal. É a hora de nós acreditarmos mais que esse evangelho tem poder para transformar a tua vida, porque é a única palavra que nós podemos acreditar nela como palavra de Deus, é o evangelho, nada mais. Os evangelhos são as únicas palavras que nós podemos acreditar que é a palavra de Jesus, que é o que ele nos ensinou. Então, como eu posso duvidar daquele que eu sei que pode transformar a minha vida, que pode mudar a minha história? Você está vendo o que liberta e transforma a vida? Pastor, eu quero muito me libertar de uma dor no corpo, de uma doença, de uma enfermidade. Eu quero me libertar de algo que atormenta a minha vida, algo que fica martelando na minha mente, perturbando o tempo todo. Você quer se libertar disso? Tenha confiança na palavra de Deus e toma uma decisão. A partir de hoje, meu Deus, chega, isso na minha vida não mais. A partir de hoje, eu determino que esse mal não tem poder sobre a minha vida. Isso é querer se libertar. Olha, Senhor, eu coloco em oração minha vida diante do Senhor. Eu coloco diante do Senhor essa causa. E em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, esse mal não tem mais poder sobre a minha vida. É assim que as pessoas se libertam. Confiando no Evangelho, acreditando no poder de Deus e tomando decisões que venham mostrar que a pessoa está confiando e está querendo mudança de vida. Porque muitas das vezes a pessoa confia, mas não quer mudar de vida, não quer mudar de atitude, não quer tomar decisões que venham contrariar os seus princípios ou a sua vontade. É assim ou não é? E Deus não pode agir na vida daquelas pessoas que não querem ser contrariado nas suas decisões e na sua vontade. Você acha que Deus vai entrar na minha vida para mudar alguma coisa que eu não quero que Ele entre para mudar? Eu não abro a porta do coração para dizer: Senhor, entre e tira esse mal da minha vida. Você acha que Deus vai entrar na minha vida e vai me libertar daquilo? Não. Ele pode libertar, Ele tem poder para isso, mas a pessoa tem que abrir o coração e deixar Ele entrar. A pessoa tem que querer que Ele entre na vida da pessoa para mudar a história da pessoa. Não adianta: ah, meu Deus, me liberta, mas a pessoa não abre o coração, a pessoa não reconhece que o erro é da pessoa, que o defeito é da pessoa, que é a pessoa que tem que tomar uma decisão para mudar de vida. Como é que Deus vai entrar no coração da pessoa? Ele está o tempo todo batendo na porta e dizendo: abre o teu coração que eu vou entrar. Veja o que ele disse lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está vendo que Deus ele quer entrar no coração das pessoas e mudar a história delas? Mas para ele entrar num coração, primeiro a pessoa tem que abrir a porta desse coração para ele. Primeiro a pessoa tem que liberar esse coração da mágoa, do ódio, do ressentimento, da vontade própria, do próprio querer, para que Deus entre e transforme aquela vida. E aí, o que falta para nós sermos livres de qualquer seta maligna, de qualquer mal, sermos libertos de qualquer maldição que tenha tentado contra a nossa vida? É só fazer o quê?
abrir a porta do coração e dizer: Jesus, entra, porque eu quero que o Senhor habite na minha vida. No momento que você disser: Jesus, faz morada no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, muda, transforma a minha família. Olha, Senhor, o meu coração está aberto para Ti, o meu coração está livre para o Senhor fazer morada, porque eu não quero mais seta de demônio, não quero mais obra de demônio na minha vida. Então agora, Senhor, mora na minha vida, mora na minha casa. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai entrar no teu coração, vai habitar na tua casa e transformar a tua história. É dessa maneira que as pessoas vão ter um encontro com Jesus e ver a vida delas transformada, da mesma maneira que Davi confiou que o Deus que ele servia é o Deus que tira da lama, do pó, o desvalido, do monturo, o necessitado, e coloca no meio dos príncipes em lugar de honra. Davi confiava de tal maneira no seu Deus, que para ele só bastava o homem permanecer com Deus, diante da presença e da grandeza desse Deus, que esse Deus transformaria a vida de qualquer ser humano. Mesmo que a pessoa esteja no pó, esteja na lama, esteja menosprezado, rejeitado por alguém, todas as pessoas que nesse momento se sente desprezada, rejeitada, humilhada, pessoas que acham que não tem mais nem mesmo o direito de ser feliz, no dia que elas acreditarem que Jesus pode transformar a vida delas e abrir a porta do coração para Jesus, ele entra, faz morada e transforma aquela vida. Quando você usar a tua fé, você vai ver que a tua fé vai funcionar, você vai ver que tudo vai dar certo na tua vida. Onde tu botar a mão vai ser uma bênção. É confiança em Deus, pessoal. É acreditar no Evangelho, é acreditar na palavra de Deus como Ele é. Pastor, eu hoje tomo posse dessa bênção para um ano de 2024 de vitória.